O segredo incrível para uma abundância transformadora em setembro. A fazenda de café da família de Ana estava à beira do colapso e a pressão era palpável. As folhas dos cafeeiros, antes verdes e vibrantes, pareciam tristes e ressecadas, assim como a esperança dentro do coração da jovem de 25 anos. Desde pequena, Ana se sentia invisível ao lado do irmão mais velho, Marcos, destaque em todas as conquistas familiares. O amor do pai, um homem de fé, sempre parecia reservado para ele. A garota sonhadora lutava para ser vista, mesmo que seu talento para cuidar das plantas tivesse florescido de forma magnífica em meio à sombra. Recentemente, a crise do café atingiu a fazenda, e a luta para salvar o legado familiar parecia um sonho distante. A ideia de vender a propriedade gerava em Ana uma dor que fazia seu coração apertar. As histórias de superação contadas pela avó ecoavam em sua mente, lembrando-a de que a união e a determinação podem vencer qualquer adversidade. Foi com essa chama que decidiu arregaçar as mangas e transformar a maneira como as coisas eram feitas. Método sustentável de cultivo e revitalização do comércio local se tornaram suas armas. Mas a resistência ao novo era imensa. Os vizinhos, mergulhados em práticas tradicionais, riam de seus planos, enquanto seu pai a tratava como mais uma ideia irreal de uma garota sem pé no chão. A pressão aumentava e ela se via à beira do colapso. Um dia, ao esvaziar uma caixa antiga, encontrou uma carta da avó que falava sobre enfrentar preconceitos e acreditar em si mesma. Um verdadeiro chamado à ação. Aquela mensagem ressoou profundamente com Ana, feita de lágrimas e força. Foi então que uma ideia grandiosa brotou, um evento comunitário. Durante a festa do café, Ana convidaria todos para uma apresentação que unisse a comunidade e celebrasse a força dos produtores locais. Seria um arunde de café fresco, receitas tradicionais e uma troca de saberes que poderia trazer esperança em tempos difíceis. Mas antes mesmo de dedicar-se a essa causa, seu irmão decidiu se afastar, apoiando a venda da fazenda. O peso dessa separação machucava seu peito e a transformação que tanto almejava parecia mais distante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Setembro chegou e o grande dia estava se aproximando. Ana olhava pela janela, a cidade fervilhava em preparativos, mas um nó inquietante estava preso em sua garganta. Ao mesmo tempo em que sua esperança brilhava, ela não conseguia escapar do dilema familiar e das palavras duras do irmão. Quando uma mensagem inesperada de Marcos chegaram, revelando suas intenções de vir à cidade, o mundo dela virou de ponta cabeça. O que ele queria? Havia espaço para reconciliação ou mais desentendimentos? O futuro da fazenda e seus laços familiares estavam prestes a mudar para sempre. A cidade estava em festa. As luzes coloridas penduradas nas árvores e a música que ecoava pelas ruas enchiam o ar de uma energia vibrante. Mas Ana se sentia como uma espectadora de sua própria vida. Ela se afastou da janela, tentando afastar a ansiedade que a consumia. O convite de Marcos tornara-se uma bomba no seu coração, uma mistura de expectativa e medo. O que ele estaria pensando? O que queria discutir? O evento da festa do café era o momento perfeito para mostrar seus planos e, quem sabe, convencê-lo a ficar. Mas e se ele achasse que tudo era um desperdício de tempo? Ana decidiu que precisava se preparar. Com o coração acelerado, ela fez uma lista de tudo o que iria apresentar. Pensou nas receitas que sua avó fizera, as histórias que sempre contaram em volta da mesa e nas ideias novas que havia cultivado. A ideia de um orungue de café precisava brilhar, uma mensagem de esperança e inovação, mas também de um retorno às raízes. O que mais poderia simbolizar a união da família do que um café bem preparado e uma receita tradicional passada de geração em geração? Na manhã seguinte, o cheiro do café fresco invadiu a cozinha e Ana se perdeu na lembrança de quando acordava com sua avó preparando o café da manhã. Era um ritual de amor, um momento que a fazia sentir-se viva. Essa lembrança a embalou enquanto organizava todos os detalhes do evento.
Os vizinhos que antes duvidavam dela, agora pareciam mais receptivos ao ver seu empenho. As conversas começaram a mudar de tom e, aos poucos, alguns se mostraram dispostos a colaborar. O dia da festa chegou e a cidade estava linda. As barracas estavam cheias de produtos cultivados por pequenos agricultores e a alegria era contagiante. Ana respirava profundamente, sentindo o carinho das pessoas ao seu redor. O Orung estava montado e ela observava as mesas se encherem com sorrisos e conversas animadas. A música também ajudava a criar um ambiente acolhedor. Era tudo o que ela havia sonhado. Enquanto dirigia suas atenções para os convidados, uma sombra conhecida surgiu no horizonte. Marcos estava ali. O coração de Ana despencou e, ao mesmo tempo, encheu-se de esperança. Mas, conforme se aproximava, a expressão no rosto do irmão era irônica e distante. Sorrindo, mas com um olhar que falava muito mais. O silêncio ficou tão denso entre eles que parecia um fio prestes a romper. Você realmente acha que isso vai funcionar, Ana? A voz dele era baixa, mas cheia de carga. A atenção se desviou para eles, curiosas, murmúrios passaram pela multidão. Ana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Era o momento. Ela preparou-se para responder, suas palavras afiadas, com toda a determinação que carregava dentro de si. Irmã ou não, a sua voz precisava ser ouvida. Estamos todos aqui por um motivo maior, começou com firmeza, olhando nos olhos dele. Isso não é só sobre café, é sobre nossa história, nossa família. No entanto, antes que pudesse chegar ao auge de sua defesa, um estrondo ecoou na festa. Um barulho que soava como uma tempestade se aproximando. O céu, que até então estava claro, começava a se cobrir de nuvens escuras. O que mais poderia atrapalhar sua apresentação? O rosto de Ana se tornou uma máscara de preocupação. O evento estava a ponto de se transformar em algo bem diferente do que ela havia planejado. Será que as coisas escapariam do controle mais uma vez? A chuva inesperada poderia levar seus planos para o ralo, ou poderia se revelar uma bênção disfarçada. Enquanto ela lutava para encontrar uma resposta, a tempestade exterior se desenrolava como reflexo de sua própria batalha interna. Ana olhou para o céu, os primeiros pingos de chuva desenhando pequenas manchas nas mesas ornamentadas com toalhas coloridas. O cheiro de café fresco misturava-se com a terra molhada, criando um aroma forte e familiar. Ela sabia que deveria agir rápido. Instintivamente, começou a orientar as pessoas a se abrigarem. Por favor, vamos todos para dentro. Sua voz soava firme, apesar do temor que a corroía. Enquanto se movia entre os convidados, viu o clima de festa desmoronando. Sorrisos eram trocados por olhares preocupados. O fogo da fogueira, que antes era um símbolo de calor humano, agora se exibia sob a ameaça da chuvarada. Ana respirou fundo. Não poderia deixar que o evento terminasse assim. O Arung não era apenas um sonho, mas uma extensão da memória da avó, e isso precisava ser defendido. Com as pessoas se acomodando nos espaços cobertos, ela decidiu que não poderia esperar pela bênção das nuvens. Se a chuva fosse uma forma de purificação, ela deveria aproveitar para transmitir sua mensagem. Pessoal, ainda temos café e as receitas que minha avó me ensinou. As palavras saíram com um tom de urgência e entusiasmo que despertou a atenção de todos. Marcos, em meio à multidão, a observava. Havia um desafio nos olhos dele, como se esperasse um passo em falso. Benevolente ou cético, ninguém saberia. No entanto, Ana não podia se dar ao luxo de hesitar. Precisava mostrar que a força estava não só na receita, mas também na união da comunidade. Vamos fazer um brinde, ela gritou, buscando um copo. A princípio, alguns estranharam a ideia, mas logo o clima começou a mudar. Ninguém queria ficar de fora. Com a história de sua avó em mente, ela começou a falar. Este café representa o amor, a esperança e a resiliência. É uma receita que atravessa gerações. As palavras ressoaram no ar, tocando os corações. Havia um brilho nos olhos dos convidados, e a chuva parecia querer cantar junto. As gotículas dançavam nas superfícies, criando uma sinfonia que se misturava à música ao fundo. Ana finalmente avistou sorrisos. Pessoas se levantaram, buscaram copos e começaram a preencher cada um deles com a bebida que ela havia preparado com tanto carinho. O Arung estava ali, vivo e pulsante. Marcos, ainda em seu canto, observava a transformação.
A mudança estava sendo rápida e para todos, não só para Ana. A chuva, que antes era um incômodo, agora preenchia o ambiente com uma atmosfera mágica. Poderia ser uma tempestade de emoções, uma renovação. As risadas e conversas tomaram conta, e aquilo começou a parecer mais uma celebração do que um fiasco. Hoje, estamos aqui não só para beber café, mas para relembrar da nossa essência, do que trazemos na alma, Ana finalizou, sentindo o coração acelerar. Ao olhar em volta, viu rostos familiares e estranhos que agora pareciam mais próximos do que nunca. O Arong estava se tornando um símbolo de união. No entanto, o que ela não havia notado foi o olhar sombrio e intrigante que Marcos lançou. As palavras de Ana fizeram ecoar uma lembrança esquecida, um segredo guardado por muito tempo que poderia mudar tudo. A festa continuava, mas um novo dilema surgia. Será que Marcos traria à tona algo que ela não estava preparada para enfrentar? E enquanto a festa avançava, Ana notou a expressão de seu irmão. Ele parecia prestes a se levantar e dizer algo. Uma revelação? Uma intenção? O que viria a seguir poderia reafirmar o que ela estava construindo, ou talvez mudar tudo de novo. O clima leve da festa tornava-se um campo de batalha emocional mais uma vez. Ana olhou para o irmão, a mente fervilhando de perguntas. A música ao fundo ecoava como um sussurro distante, e o som da chuva em maré fazia o espaço parecer ainda mais íntimo. Era um momento que poderia desmoronar ou solidificar tudo o que ela havia construído. O olhar de seu irmão, profundo e intenso, chamava por atenção, e era impossível ignorá-lo. Ana, começou Léo, a voz hesitante. Ele se levantou lentamente, como se o peso das palavras que estava prestes a compartilhar estivesse aninhado em seu peito há muito tempo. Todos na sala pararam, absorvendo a gravidade do instante, uma pausa sutil antes da tempestade. Há algo que precisamos conversar. As palavras dele cortaram o ar como um fio afiado. Ana sentiu um calafrio, um frio na barriga que não era só pela chuva lá fora, mas pela expectativa do que poderia vir. Ela não tinha ideia do que ele estava se referindo. Ao mesmo tempo, a maior parte dos olhares na sala estava sobre eles, como se soubessem que estavam prestes a testemunhar algo histórico. Desde que a vovó nos deixou, eu guardei um segredo, Léo continuou, as mãos trêmulas. Um segredo sobre a receita, algo que pode mudar tudo, não só sobre o café, mas sobre nós, como família. Ele olhou direto nos olhos de Ana, e naquele momento ela viu muito mais do que um irmão. Viu um pedaço da história que, se revelado, poderia alterar o caminho das suas vidas para sempre. O murmúrio crescente de murmurações na sala taiou a tensão. Ana sentia o coração pulsar no peito, uma mistura de ansiedade e curiosidade. "O que você quer dizer, Léo?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Todos estavam atentos, como folhas ao vento à espera de uma resposta. Essa receita, ela guarda mais do que simples ingredientes. Exatamente como nossa avó criou esse momento, havia um motivo para tudo. Ali, entre o açúcar e o café, tem mais amor e dor do que você imagina. O olhar dele se distanciou, como se ele estivesse olhando para um passado que ela só conhecia pelas histórias contadas. Ana apertou os lábios, controlando a urgência de interrompê-lo. "O que você quer dizer com isso?" "Nós não sabemos, mas..." A voz dele estava embargada. Ela deixou algo mais, uma carta, algo que não foi revelado. E talvez seja a hora de descobrir. Ele hesitou, como se as palavras pesassem mais do que suas emoções. "Se você realmente quer lutar pelo nosso Arung, saiba que essa receita pode ser a chave." O clima mudou drasticamente. A alegria havia dado lugar a um ar tenso, e a festa exterior parecia insignificante diante do que se desenrolava. Um silêncio profundo reinou. O que Léo estava dizendo poderia desenterrar verdades que Ana nunca desejou confrontar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela queimava com esperança. O legado da avó poderia, de fato, mudar tudo. "Léo, você tem essa carta?" "Sim, mas..." Ele hesitou novamente, os olhos cheios de um misto de medo e expectativa. "Só se podemos lidar com as consequências disso." Ana sentiu as emoções aflorarem em seu peito.
lidar com o que quer que estivesse guardado nessa carta poderia trazer à tona não apenas segredos familiares, mas raízes profundas que ajudariam a fundamentar o futuro que ela tanto desejava. E a possibilidade de que houvesse verdades ali poderia ser um passo à frente ou um desvio perigoso. Então precisamos descobrir juntos, disse Ana, a determinação crescendo. Vamos fazer isso agora. Mas enquanto as palavras saíam de sua boca, a chuva lá fora intensificou-se, como se o universo estivesse em harmonia com a dramaticidade do momento. O que estava prestes a ser revelado poderia ser um novo começo, ou a ruína do que ela havia tentado construir. Com isso, a verdade poderá florescer ou desmoronar. O pensamento ecoava em sua mente. O que Léo estava prestes a revelar poderia moldar não apenas o presente, mas o futuro de todos ali. Ana olhou para onde Marcos estava, ansiosa. Ele estava prestes a reagir, e seu olhar parecia transmitir um novo desafio. O que ele sabe? O que ele faz parte disso tudo? A tempestade não era apenas do lado de fora. E assim, enquanto a chuva caía, começava a jornada pelo mistério que poderia mudar tudo. A tempestade continuava a rugir do lado de fora, refletindo a tempestade que crescia no interior de Ana. Ela olhou para Léo, notando como ele parecia mais nervoso a cada segundo que passava. A sala, repleta de rostos esperançosos e ansiosos, se tornava um campo de batalha emocional. Enquanto as gotas de chuva escorriam pela janela, Ana perguntou, quase sem respirar: "O que diz a carta? O que a vovó realmente queria nos dizer?" Léo fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando coragem em lembranças passadas. Ele finalmente tornou a abri-los, mais decidido. Ela fala sobre um ingrediente especial, algo que não é comum. Mas não é só isso. Ela menciona uma escolha, uma decisão que ela fez há muito tempo que afetou toda a família. Ana franziu a testa, a mente cheia de imagens da avó. "Escolhas? Do que você está falando, Léo? Isso não faz sentido." O irmão respirou fundo, a tensão pairando entre eles como um fio prestes a arrebentar. "Estou dizendo que a receita não é apenas gastronomia, é sobre o que realmente significa ser uma família. A avó falou sobre o amor, a luta e, principalmente, o perdão." "Mas perdão para quem?" insistiu Ana, seu coração acelerando. "Isso é o que precisamos descobrir." Ele se virou, apontando para Marcos, que estava agora em pé, absorvendo cada palavra. "Marcos, você precisa vir até aqui. Eu acredito que você faz parte disso. A vovó sempre teve um carinho especial por você." A expressão de Marcos se transformou. Ele olhou para Ana e Léo e por um segundo parecia que a ficha tinha caído. "Eu? O que isso tem a ver comigo?" Ele não escondeu a dúvida em sua voz. "Acho que a avó sabia de algo sobre você, algo que não podemos ignorar", Léo respondeu. "Talvez essa carta não seja só sobre a receita, mas sobre as interconexões de todos nós." O ambiente ficou tenso, como se as palavras não ditas flutuassem no ar, esperando por um espaço para se revelarem. Ana sentiu uma pontada no peito. A ideia de que Marcos, seu amigo, pudesse carregar um peso, um segredo que nem ela soubesse, aquela possibilidade abalava a base de tudo o que conhecia. "Eu vou buscar a carta", disse Léo, rompendo o silêncio pesado que se formou. Ele se afastou, indo em direção ao quarto em que a avó costumava guardar suas coisas. Ana o seguiu de perto, o medo e a expectativa consumindo-a. No quarto, as sombras dançavam na luz tremulante de uma vela que queimava. Em cima da escrivaninha, uma caixa antiga chamou sua atenção. O coração de Ana disparou. "É isso?" ela sussurrou, quase sem acreditar que poderiam estar prestes a desenterrar algo tão precioso. "Sim", Léo respondeu, puxando a caixa para mais perto. Ele hesitou um instante, olhando para Ana. "Está pronta para isso?" Ana fez uma pausa, lembrando-se dos momentos que compartilhara com a avó, do amor que sempre tinha ficado evidente nas pequenas coisas. Ela precisava saber. "Sim, eu estou." "Então vamos descobrir juntos", ele disse, enquanto abria a caixa. Com cuidado. Assim que a tampa se ergueu, uma brisa gelada atravessou o quarto, fazendo as páginas de um caderno antigo e desgastado se agitarem levemente. As palavras escritas com uma caligrafia elegante começaram a se revelar. Mas antes que pudessem investigar o conteúdo, um trovão forte ecoou e as luzes da casa falharam, deixando-os na penumbra. Ana sentiu o estômago revirar. E se houvesse algo ali que mudasse tudo?
O futuro dela, da família, de Marcos. Agora, com a escuridão ao seu redor, não era apenas a receita que estava prestes a ser revelada, mas um segredo que poderia abarcar muito mais. "Léo, acende a luz!" gritou. O silêncio após o trovão era ensurdecedor. O que mais precisamos saber? Ele acendeu o celular e, com a luz tênue iluminando o rosto de ambos, Ana não pôde deixar de sentir que algo transcendente estava prestes a emergir daquelas páginas amareladas, como se os ecos do passado clamassem por sua atenção. E naquele momento, uma pergunta pairou no ar. Será que estavam preparados para lidar com as consequências de tudo isso, ou os segredos que sairiam à luz poderiam desmanchar a estrutura da família que tanto lutavam para manter? O silêncio na sala parecia sufocante, quebrado apenas pela chuva que insistia em tamborilar contra as janelas. Ana e Léo, lado a lado, encaravam o conteúdo da caixa, a luz do celular iluminando suas expressões tensas e esperançosas. Com as mãos trêmulas, Léo começou a folhear as páginas amareladas do caderno. As letras, embora bem escritas, pareciam pesar com a força das emoções de um tempo passado. Ana se aproximou, seu coração batendo forte. Ela sentia que a avó estava ali, presente de alguma forma, pronta para compartilhar sua sabedoria. "Olha isso", disse Léo, com a voz quase em um sussurro. Ele mostrou uma passagem específica. Aqui ela fala sobre um sacrifício, é sobre um amor que teve que ser deixado para trás. Ana absorveu cada palavra, um frio na barriga apertando seu estômago. Um amor? O que ela queria dizer com isso? A curiosidade se misturava com a apreensão. "Talvez ela tenha amado alguém que não podia ficar", Léo respondeu pensativo. "Ou talvez tenha que ter feito uma escolha entre duas vidas." De repente, Marcos apareceu na porta, a feição preocupada. "O que está acontecendo? O que vocês encontraram?" "Sente-se, preciso que ouça isso", disse Ana, gesticulando para que ele se juntasse a eles. "Pode ser importante." Enquanto Marcos se aproximava, Léo prosseguiu a leitura, suas palavras tomando um tom gravemente sério. Ela fala sobre como as escolhas na vida podem afetar gerações. Tem algo sobre um segredo de família escondido por muito tempo, e um aviso de que é hora de lidar com o passado para que o futuro não seja sombrio. Ana sentiu um arrepio. Isso soa como uma bomba. Pode ser que nossos problemas não sejam individuais? Que tudo se conecte de alguma forma? Talvez a avó tenha percebido que havia algo entre nós três que precisávamos enfrentar. "Não podemos fugir mais", completou Léo, finalmente se voltando para Marcos. "Estamos emaranhados nessa história e precisamos entender o que realmente aconteceu." Marcos, agora com a expressão mais séria, olhou fixamente para o caderno. "Sobre o que exatamente ela está falando? Eu não quero ser parte de um drama familiar que eu não conheço." "Acho que não temos escolha", Ana disse, sem conseguir esconder a tristeza que brotava de uma verdade que poderia ser devastadora. "Se a avó sabia de algo que nos envolve, temos que enfrentar isso, para honrá-la e a nós mesmos." A chuva lá fora parecia intensificar-se, como se o universo estivesse se alinhando com suas emoções. O céu, escuro e tempestuoso, refletia as nuvens que pairavam sobre suas cabeças. Ana mal conseguia imaginar como uma simples carta poderia revelar um panorama tão complexo de dor, amor e decisões que moldaram a vida deles. Léo, ainda segurando o celular diante do caderno, pareceu hesitar antes de continuar. Aqui, há um nome, uma referência de alguém que a avó considerava especial, alguém que poderia ser a chave para tudo isso. "Quem é?" Ana quase se atreveu a perguntar. A ansiedade pulsava enquanto ela aguardava a revelação. "É a última página", Léo suspirou, com a respiração pesada. "Mas antes que eu diga, preciso que você esteja preparada para ouvir. O passado pode ser mais sombrio do que imaginamos." Marcos prendeu a respiração, como se soubesse que o que viria a seguir poderia mudar tudo. O silêncio na sala aumentou a intensidade do momento. E naquele instante, uma compreensão surgiu em Ana. Era hora de desenterrar não apenas segredos, mas a verdade sobre quem realmente eram como família. O que mais poderia estar escondido sob a superfície da normalidade? O alívio poderia vir com a revelação, ou talvez fosse o oposto. "Então, quem é?" perguntou Marcos, quase em um murmúrio hesitante.
Léo se virou para eles, a luz do celular brilhando em seu rosto nervoso. O nome é Valentina, a irmã da avó. O nome pairou no ar, um eco de um passado que parecia prestes a ressoar, e as palavras que sairiam a seguir poderiam redefinir tudo o que sabiam. Estavam prontos para descobrir mais? A menção do nome Valentina fez o ar na sala parecer ainda mais denso. Ana sentia um frio na espinha, enquanto Léo prosseguia, agora com um tom mais baixo, quase reverente. A avó nunca falou sobre Valentina. Sempre a mencionou como um capítulo fechado. Um silêncio muito grande que cercava essa parte da nossa história. Mas aqui ela escreve como se Valentina fosse uma parte vital de tudo. O que será que aconteceu entre elas? Marcos soltou um leve suspiro, sua expressão se contorcendo em confusão. Por que ela esconderia algo assim? Será que Valentina se foi? Ou fez algo que a avó não perdoou? As perguntas pairavam na sala, assim pesadas quanto as nuvens lá fora. Ana olhou para Léo, seus olhos cheios de um misto de receio e determinação. Precisamos saber mais. O que mais a avó escreveu? O que Valentina representa? Com um movimento decidido, Léo virou mais uma página. Aqui, ela menciona uma casa, um lugar onde Valentina supostamente encontrou paz. É onde tudo se conecta, é onde estamos agora e onde tudo começou. Ana olhou pela janela. A chuva tinha diminuído um pouco, mas as gotas ainda escorriam, criando pequenas correntes em meio ao caos. As palavras registradas ali poderiam ser um caminho para a compreensão, mas também para o confronto. Devemos ir até lá, não só para entender, mas para honrar a memória dela. Marcos hesitou, seu olhar questionador. E se encontrarmos algo que não queremos saber? E se a história não for como imaginamos? O coração de Ana disparou. Sua mente estava cheia de medos, mas igualmente de esperanças. Talvez tenhamos que arriscar. Guardar esse segredo só está nos sufocando. Léo concordou, passando a mão pelo cabelo, como se a pressão da decisão tivesse criado um nó dentro dele. Podemos marcar um encontro, ir até essa casa. Nunca soubemos muito sobre a avó, mas ela era uma mulher forte. Se Valentina teve um papel que ela priorizava, talvez tenhamos que enfrentar isso de uma vez por todas. O sorriso ansioso de Ana se dissipou, dando lugar a uma seriedade que seu coração não conseguia ignorar. Não estamos apenas descobrindo mais sobre o passado, estamos cercando o futuro, correndo o risco de podermos entender a nós mesmos. Marcos, por outro lado, olhou para o caderno, como se estivesse buscando ali a resposta que nunca chegaria. Fazer isso pode mudar tudo entre nós, pode até mudar nossa relação. Nesse instante, Ana percebeu que, independentemente do que encontrariam, haveria algo de novo no ar. Poderiam não apenas resgatar a história da avó, mas também a própria essência deles como família. Vamos amanhã de manhã. A chuva passou, o sol vai voltar e precisamos de clareza. Ana falou com uma falsa certeza, mas que reafirmava sua convicção. Os outros assentiram, embora a dúvida ainda pairasse como uma sombra invisível. Ao saírem da sala, Ana sentiu o peso do caderno sob seu braço. Era mais do que um simples objeto, era a conexão com um vértice de amor e dor que precisava ser explorado. Quando estavam quase na porta, o celular de Léo vibrou, quebrando o silêncio tenso. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou drasticamente. É da nossa tia, ela quer que conversemos hoje à noite. Ana franziu a testa. A tia? Por que ela está se metendo nisso agora? Talvez ela saiba mais sobre Valentina do que imaginamos. As palavras pairaram no ar, como um último fio de esperança misturado a um abismo de insegurança. O destino da família parecia girar em uma nova direção, e Ana não conseguia decidir se estava animada ou apavorada. Que outra revelação aguardava por eles? Quando a noite caiu, o clima na casa parecia pesado, como se as paredes estivessem respirando a ansiedade do que estava por vir. Ana sentou-se à mesa, a luz amarela do abajur lançando sombras dançantes ao redor do ambiente. O caderno estava aberto na frente dela, e as palavras da avó pareciam sussurrar, chamando-a a mergulhar mais fundo. Léo e Marcos estavam na sala, trocando olhares nervosos. A tensão era palpável, e Ana podia sentir um nó se formando em seu estômago. A história de Valentina estava mais próxima do que nunca, mas o que exatamente isso significava para eles? A campainha tocou, quebrando o silêncio que se instalara.
Ana ouviu os passos de Léo se aproximando e seu coração acelerou. É a tia, ele disse, sua voz baixa e tensa, como se não quisesse quebrar a fragilidade do momento. Quando a porta se abriu, ela entrou com uma expressão resoluta. Oi, gente, podemos conversar? Ana foi tomada por um sentimento misto de esperança e apreensão. A tia sempre foi uma figura enigmática em sua vida, alguém que frequentemente estava ausente, mas cujas histórias, quando contadas, revelavam camadas do passado familiar que pareciam desconhecidas. Por que você chamou a gente? Perguntou Marcos, tentando esconder seu nervosismo. Sobre Valentina. A tia começou, sentando-se à mesa e olhando diretamente para Ana. Acho que vocês têm algo a descobrir, e é hora de eu compartilhar o que sei. As palavras da tia tinham um peso diferente, como se cada uma delas estivesse carregando anos de silêncio. Ana sentiu sua respiração ficar mais rápida. O que você sabe? Por que a avó nunca falou sobre ela? A tia suspirou, como se estivesse repousando uma carga de emoções que carregava há muito tempo. A história dela não é simples, e a avó a guardou como um segredo por medo. Medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse a verdade. Mas Valentina foi uma mulher forte, cheia de luz, e isso a tornou um alvo, sabe? Ana trocou olhares com Léo e Marcos, confusa. Um alvo? O que você quer dizer com isso? Ela tinha sonhos, uma vida fora daquilo que a família esperava, até que, em silêncio, ela tomou uma decisão que mudou tudo. A tia explicou, sua voz agora quase um sussurro. Valentina quis viver plenamente, mesmo que isso significasse se afastar. A avó não pôde aceitar isso. Ao ouvir isso, uma onda de emoções atravessou Ana, como um rio furioso. Era como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar. E o que a avó escondeu? Ela se foi, para escapar. Mas as consequências disso foram devastadoras, e eu temo que o que a avó nunca conseguiu superar ainda possa nos afetar hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana sentiu lágrimas se formando nos olhos enquanto tentava processar aquelas palavras. O que isso significava para seu presente? O que mais estava escondido nas sombras da história da família? Precisamos entender isso melhor. Precisamos ir até a casa de Valentina. Se a avó estava certa em fazer o que fez, precisamos descobrir por quê e como isso nos afeta, sugeriu Léo. Seu tom cheio de uma determinação renovada. A tia sorriu tristemente. A casa te espera. As respostas estão lá, mas estejam prontos. O que descobrirão pode não ser como imaginam. Ana olhou para o caderno, agora sentindo que o peso de sua história chamava por ela. Vamos amanhã, precisamos saber a verdade. As palavras flutuavam no ar, um compromisso, uma promessa de que se arriscariam em busca de clareza e entendimento, por mais doloroso que fosse. O que você acha que encontraremos lá? Perguntou Marcos, a preocupação na voz. Não sei, respondeu Ana, mas é hora de enfrentar nossos fantasmas, não acha? E assim, enquanto a noite se estendia, as sombras dançavam ao redor deles, como se o passado sussurrasse em cada canto da casa. O que estava à espera deles na casa de Valentina? A resposta poderia mudar tudo novamente. Ana acordou antes do sol nascer, a luz suave da manhã começando a invadir a casa. O coração batia rápido, como se antecipasse o que estava por vir. Ela se sentou na cama, puxou a colcha para os pés e olhou pela janela. O céu começava a tomar uma cor alaranjada, prometendo um novo dia. Mas não era um dia qualquer. Era o dia em que finalmente iriam descobrir o que realmente aconteceu com Valentina. Depois de um rápido café da manhã, o trio se reuniu na sala. A atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. Léo tentava manter a calma, enquanto Marcos, com os olhos ligeiramente inchados, parecia a qualquer momento buscar um motivo para hesitar. Está tudo bem, né? Perguntou Marcos, a voz trêmula. Está, respondeu Ana, mesmo sabendo que a verdade talvez fosse mais complicada. A casa de Valentina, no interior, sempre parecia estar a um mundo de distância, mas agora era o destino inevitável da busca deles. Assim que a viagem começou, o carro deslizou pelas estradas sinuosas, cercadas de árvores que pareciam sussurrar segredos naquele dia ensolarado. Ana olhou pela janela, imaginando a vida da tia que havia deixado tudo para trás.
As lembranças de Valentina eram um misto de curiosidade e dor. O que a faria se afastar da família? O que a avó perdera? A conversa no carro era pontuada por silêncios inquietos, enquanto os pensamentos borbulhavam em suas mentes. Finalmente, Léo quebrou o silêncio. Sabe, eu estou pensando, o que podemos encontrar lá de realmente novo? Será que a avó se sentiu culpada? A vida dela deve ter mudado muito após Valentina partir. Talvez os segredos sejam mais antigos do que imaginamos, Ana disse, mas a verdade é que uma parte dela ainda estava esperando por uma resposta simples, uma explicação que trouxesse paz. Quando chegaram à casa de Valentina, tudo parecia intacto, como se o tempo tivesse parado. O brilho do sol refletia nas janelas empoeiradas. A entrada era adornada com um jardim abandonado, as flores já murchas, mas ainda resistindo. Ana desceu do carro e deu um passo hesitante, como se as paredes da casa conhecessem sua presença e começassem a revelar seus mistérios naquela noite. Estivessem prontas para contar histórias ocultas. A tia entregou a Ana uma chave antiga. Essa é a chave de Valentina. Ela guardou isso com muito carinho. É hora de vê-la novamente. Ana respirou fundo e, com a mão tremendo, inseriu a chave na fechadura. O som do tranco ecoou pelo ar. A porta se abriu, revelando um interior coberto por um manto de poeira e teias de aranha. O cheiro de madeira envelhecida e lembranças pairavam no ar. A luz entrava timidamente através das janelas, iluminando um ambiente que, de alguma forma, estava carregado de história. "Vamos explorar", disse Léo, avançando primeiro. O restante a seguiu, seus corações acelerando a cada passo. Enquanto vasculhavam os cômodos, objetos antigos foram passando de mão em mão. Um álbum de fotos, um vestido de festa, cartas amareladas. Cada item parecia sussurrar pedaços da história de Valentina. Ana segurou uma das cartas e começou a ler em voz alta. As palavras revelavam um profundo desejo de liberdade e a coragem de buscar seus próprios sonhos, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás. Uma frase em particular fez seu olhar brilhar. "A felicidade é um risco que vale a pena correr." Ana sentiu um frio na barriga. Para Valentina, essa ideia pareceu ter sido uma questão de vida ou morte. Mas o que realmente aconteceu a seguir? As emoções fervilhavam e uma sensação de urgência tomava conta de todos. Ainda havia muito a ser revelado. E, segurando a carta, Ana sentiu que a casa esconde ainda muitos outros segredos. O que mais eles iriam descobrir? Logo na sala principal, um pequeno quadro parecia chamar sua atenção. Estava meio escondido atrás de móveis antigos e uma poeira densa. O que estaria pintado ali? O que poderiam encontrar naquela imagem que mudaria tudo novamente? Um misto de expectativa e apreensão tomou conta do ar. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que houvesse ali, mas a pergunta persistia. Será que estariam prontos para a verdade? Ana, Léo e Marcos aproximaram-se do quadro, o peso da história pairando no ar ao seu redor. A pintura, embora desbotada, mostrava uma cena vibrante de um campo cheio de flores. Ao fundo, uma silhueta feminina parecia dançar sob o céu azul. Ana sentiu seu coração acelerar. Era como se a figura estivesse convidando-os a descobrir mais sobre Valentina. Quem será que a avó tinha em mente ao pintar isso? Léo murmurou, seu olhar fixo na imagem. Era um sonho? Uma memória? Acho que era tudo isso e mais, Ana respondeu com um fio de esperança. Valentina não escolheu apenas sair, ela sonhou em ser livre. Marcos observava em silêncio, suas emoções ainda à flor da pele. Isso só aumenta a curiosidade. O que a fez ir embora de verdade? O que a avó não queria que soubéssemos? Ana virou-se para seu irmão. Vamos achar mais pistas, temos que explorar cada canto deste lugar. Com o coração ainda acelerado, eles continuaram a busca. Enquanto abriam gavetas e desvendavam antigos objetos, cada canto parecia contar uma parte da vida da mulher que havia decidido se libertar das correntes familiares. Encontraram mais cartas, todas expressando sentimentos de amor e perda, algumas endereçadas a uma pessoa que não estava presente. Cada uma trazia detalhes sobre uma amizade profunda, uma conexão que a avó nunca deixou transparecer.
As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana, enquanto ela percebia que a história de Valentina poderia não ser tão simples quanto imaginara. Parece que ela estava apaixonada, disse Ana enquanto lia em voz alta uma frase. Nunca se esqueça de que o amor verdadeiro não deve ser sufocado, mas celebrado. Léo parou ao seu lado, a expressão de admiração no rosto. Isso transforma tudo. A avó pode ter escondido Valentina não por raiva, mas por amor, tentando protegê-la de um mundo que não entenderia. Marcos balançou a cabeça, a raiva dando lugar à compreensão. Precisamos saber o que aconteceu entre as duas. O amor é poderoso, pode fazer com que a gente escolha caminhos obscuros. A pesquisa foi interrompida quando encontraram um diário empoeirado numa estante baixa. Ana, com as mãos trêmulas, abriu suas páginas, revelando escritos que a levavam a um mundo de amor, confusão e uma escolha desgastante. Valentina contava sobre sua vida fora das expectativas da família, como havia se apaixonado por um estranho que visitou a cidade e como essa conexão a fez vibrar. Ela tinha audácia, murmurou Ana, quase em estado de transe. Mas o que aconteceu com ele, com ela? Por que a avó nunca me contou isso? Léo se aproximou e olhou por cima do ombro dela. Parece que elas tinham uma conexão profunda, mas havia um preço a pagar. A avó não conseguiu lidar com a dor. Marcos, inspirado pela leitura, disse: precisamos confrontar essa dor, Ana. Somente conhecendo a verdade poderemos juntar os pedaços. Valentina foi uma força da natureza. Ela viveu à sua maneira e se foi. Por que não podemos honrar isso? Ana olhou para o irmão com determinação. Sim, temos que enfrentar essa história. A avó só queria proteger o que amava. Agora é nossa vez de libertar o passado e honrá-lo. Continuando a busca, eles se depararam com uma caixa trancada. A chave estava logo ao lado, como se estivesse esperando por eles. Com um movimento hesitante, Ana abriu a caixa e encontrou desenhos e cartas de amor que Valentina havia escrevera. Eram expressões cruas de emoção e desejo, revelando um amor proibido que nunca teve a chance de florescer. A conexão despertou uma sensação nova em todos os três. Essa foi a escolha dela, Léo murmurou. Ela decidiu viver intensamente, mesmo que isso significasse dor e separação. O que antes era um fardo agora se transformou numa força. Ana respirou fundo, o peso das lágrimas e do entendimento a libertando do passado que a bloqueava. Cada descoberta ali dentro começou a transformar seus próprios medos e inseguranças. Valentina tomou a escolha dela, e nós também devemos fazer as nossas. Ouvindo aquela determinação, Marcos assentiu. Olhou nos olhos da irmã. Precisamos continuar fazendo o que ela faria, enfrentar a dor e seguir em frente. E enquanto as revelações sobre Valentina começavam a se cristalizar, a tempestade que um dia foi uma barreira tornou-se uma ponte que unia essa família. A cada palavra descoberta, novos espaços se abriam em seus corações. Um entendimento profundo começou a refletir não apenas sobre Valentina, mas sobre o legado que ela deixara e como precisavam honrá-lo. Com a luz do sol entrando pela janela em meio às nuvens, Ana olhou ao redor com um novo senso de propósito. A casa de Valentina era mais que um edifício antigo. Era um repositório de amor e resiliência, um símbolo do que a família poderia ser. Com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto, disse: é hora de reescrever a nossa história. Vamos continuar construindo um legado. Do lado de fora, o céu finalmente se clareava, e Ana sabia que juntos enfrentariam o que quisessem descobrir, renascendo do passado e se direcionando para um futuro de luz. O amor entre eles, agora fortalecido, prometia uma nova vida não apenas na fazenda de café, mas na essência da própria família. Eles agora estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade juntos. E você, está pronto a descobrir a força que une aqueles que amamos? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Comente suas reações e teorias sobre esse final, sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.